E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um dos nossos últimos vídeos aqui na Geórgia. E eu me deparei com uma notícia triste aqui que me fez lembrar de outras notícias similares, de outros casos similares. E o que eu digo aqui é que o Brasil não está tão ruim assim e nunca foi tão ruim ao ponto de justificar certas formas desesperadas de imigração. Esse caso, vou falar em mais detalhes aqui, casal brasileiro morando com 2 bebês numa garagem, já vou falar onde, ou muitas pessoas pagando coiote para atravessar ilegalmente para os Estados Unidos. Cara, o Brasil tá mais ou menos ruim, mas não a esse ponto. O Brasil é aquele país assim do meio do caminho, tá? Primeiro você tem aqui Suíça e Noruega, aí lá embaixo você tem República Democrática do Congo. O Brasil é meio termo, tá? Então assim, não é como se o Brasil fosse uma República Democrática do Congo para justificar certas formas de imigração. Ah, e tem mais. Tem brasileiros que reconhecem cidadania europeia para ir para os Estados Unidos. Sendo que na Europa, a Suíça tem um poder de compra mais alto que o dos Estados Unidos. Irlanda também. Luxemburgo também. Por que não ficar lá legalmente? Parece que as pessoas não se atualizam, acham que só existe Estados Unidos no mundo. Nesse mar aí de 196 países, dependendo de qual atlas você consulta. Ou então muitos que ficam eternamente renovando o visto de estudante, como se a única outra opção fosse voltar para o Brasil. Não! Desses 196 países, há pelo menos aí uns 30 muito bons que talvez você não tenha considerado. É por isso que eu tenho esse canal aqui, tá? Olhar Internacional. E hoje o Olhar Internacional tem uma história triste para contar para vocês aqui. Eu já vou ler a história, deixa eu trocar de câmera. Eu vou compartilhar com vocês aqui esse caso que aconteceu em Portugal. Foi compartilhado no grupo Brasileiros em Portugal. E caso você tenha comentários assim, casos, vídeos, notícias que você queira que eu faça um vídeo a respeito, então você pode me enviar pelo Instagram aqui na tela ou pelo meu e-mail, que também aparece aqui na tela agora. Bem, eu vou ler aqui o caso, só um contexto para vocês. Quando eu li aqui CPCJ, em Portugal, esse órgão é equivalente ao Conselho Tutelar no Brasil. Bem, vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, nos ajudem. Quarta pela manhã, 2 queridinhas da CPCJ apareceram na minha casa dizendo que tinham uma denúncia de atividades ilegais na minha casa e que um casal de brasileiros estariam morando em uma garagem com 3 crianças, sendo 2 recém-nascidas e que choravam muito. Eu peço desculpas, pessoal, eu estou tentando ler aqui. Quando tem erros eu acabo lendo também. Entrarão em casa olhando tudo e botando defeito em coisas que não faziam sentido. Marcarão uma entrevista no CPCJ do Amora, no Seixal, ontem à tarde. Fomos lá, eu e minha esposa, e lá nos falarão que, das duas, uma, ou iriam levar minha esposa para um abrigo em Setúbal, ou iriam levar só as crianças, pois não poderiam viver naquele lugar com crianças. Falamos que estamos procurando um apartamento, mas não está fácil. Bem, o comentário continua. Quem quiser pausar aqui, ler o comentário completo, está aqui. Eu peço desculpas aí, eu acabei lendo também os erros. Eu estou lendo aí de forma literal, né? Eu não estou acostumado com todos os estilos literários, então eu peço desculpas. Tem mais uns comentários aí no grupo, né? A gente já vai ler alguns comentários aqui. É uma situação bem triste, bem preocupante, né, pessoal? E é o que eu falo, o Brasil não está tão ruim assim ao ponto de justificar esse tipo de imigração precária, que acaba prejudicando também crianças, né, bebês recém-nascidos. Se fosse, no caso, né, uma mãe fugindo da guerra na Ucrânia porque sua casa foi bombardeada, é outra história. Alguém fugindo da Síria ou da República Democrática do Congo, que eu citei aqui como exemplo, ok, nós até entendemos. Mas, pessoal, como eu disse e volto a dizer, o Brasil não está tão ruim assim ao ponto de justificar todo esse mau planejamento, esse desespero, para dizer o mínimo, né? Uma imigração totalmente mal feita, para não dizer outra coisa, já que isso acaba também prejudicando crianças. Mas eu também sinto muito pelos pais. Eu sei que para a pessoa chegar nesse nível, eu sei que a vida não tá fácil para ela. Então assim, eu entendo as dificuldades, sei como é, mas houve aí um mau planejamento e uma imigração assim desesperada.
Pra dizer o mínimo. Tem alguns comentários aí, né? Tem esse comentário aqui de uma senhora, ela colocou... Consegue ler daí? Quando avisei que não podiam dividir quartos com crianças, que o conselho tutelar é super rígido, vieram agredir porque eu não entendi a situação. Eu larguei de mão, querem ser irresponsáveis que sejam. Tem vários comentários aí. E pessoal, esse órgão, né, CPCJ, equivalente ao conselho tutelar, estão fazendo o trabalho deles. Nesse caso, nós entendemos, né, houve aí uma acusação, uma denúncia, eles foram lá e de fato há evidência, há provas e há irregularidades. Então, é um caso, no entanto, algo que deve ser considerado, tá? Principalmente por você, pai, mãe, que pensa, não, mas eu vou para o país tal, Portugal, Noruega, ou um país desenvolvido, eu não vou ter problemas com isso porque eu sou um papai, uma mamãe excelente, então não vou ter problemas. Não necessariamente, tá? Assunto para outro vídeo talvez, mas esses órgãos equivalentes ao Conselho Tutelar em países como Noruega, Portugal, eles, digamos que nem sempre acertam. Eles muitas vezes extrapolam e abusam de sua autoridade. Então eu não me sentiria confortável em Portugal tendo um filho, mesmo ganhando bem, morando bem, proporcionando todo o conforto e carinho a uma criança. Sendo um bom pai, uma boa mãe, ainda assim eu não me sentiria confortável com filhos em Portugal, porque por mais perfeito que tudo seja, como eu descrevi, alguém pode assistir meus vídeos, não gostar das minhas opiniões políticas sobre o Brasil, sobre Portugal, sobre o mundo, me achar feio, o que seja, e pensar, olha, eu vou fazer uma denúncia aí, vou dizer que, horas, o filho do Rafael aparece nos vídeos, ele está explorando aí a imagem das crianças para ganhar dinheiro, isso é ilegal. Vou dizer também que ele não tem um trabalho de verdade, vou inventar mais algumas coisas, vou dizer que ser youtuber não é exemplo para criança e blá blá blá, não sei. Faz uma falsa acusação, manda para as autoridades e pronto, eles vão lá ter comigo, né? Vão lá me encher o saco e basta uma falsa acusação para você realmente e seriamente prejudicar pessoas que não fizeram nada de errado. Então assim, estou falando dos dois casos. Se tem um caso onde há irregularidades, mas há outros casos onde houve falsas acusações e pais e mães, pessoas boas, né, tiveram aí a sua vida familiar destruída por esses órgãos. Não só em Portugal, na Noruega também, nos Estados Unidos também, em outros lugares. Então, cuidado. Tem outro comentário aqui? Tem outro aqui, ó. Okay. Tem outra mãe no grupo pedindo ajuda. Estão dormindo com 5 crianças em um carro no Porto. Nossa, mas aqui não disseram se são brasileiros, né? Presumivelmente são. Sim, pessoal, assim, volto a dizer aqui pela terceira vez, o Brasil não está tão ruim assim ao ponto de justificar uma imigração desesperada dessa forma. Bem, esse comentário foi postado no grupo do Facebook, né, Brasileiros em Portugal. Há vários outros lá, a Pamela que está sempre acompanhando aí, e de lá saem muitos alertas, muito assunto para vídeo aqui, né? Ontem a Pamela se deparou com um quarto por 500 euros. Sim, eu vou procurar aqui. Um quarto por 500 euros em Portugal. É que eu falo, né? Tá na hora de começar a considerar outras possibilidades. Eu queria caminhar aqui e mostrar um pouco mais para vocês, mas está começando a ficar escuro aqui, hein? Eu comentei, inclusive, ó, arrendo quarto de casal com casa de banho, ou seja, banheiro, uma suíte, roupeiro embutido com colchão de casal tamanho queen. Edição 1. Valor compatível. Volta lá. Valor compatível ao que pagamos no apartamento, todas as contas incluídas. Se não pode ou quer pagar esse valor, boa sorte para encontrar algo mais barato. Sim. Um apartamento... Eu entendi. É pequeno, né? Um apartamento... É pra você dormir no chão, tá? Isso é um quarto, gente. Um quarto... Pra você dormir no chão, por 500 euros. Sim, 500 euros. Assim, é oferta e demanda, eu entendo, no livre mercado. Isso acontece porque você tem um livre mercado de pessoas entrando no país. Tipo, o governo abre as portas e diz, venham todos... Os bons, os ruins, venham todos. Só que ao mesmo tempo o governo não deixa as empresas, as construtoras fazerem o que elas estão fazendo aqui em Batumi. Olha, tá vendo isso? O que você mais vê aqui, guindastes e construções. Então assim,
poderia reservar algumas áreas longe de centro histórico, é claro, temos que manter o centro histórico das cidades portuguesas, mas poderia ter áreas onde, né, o governo dá ali permissão para as construtoras nacionais, europeias, estrangeiras para irem à loucura e construírem arranha-céus é o correto plural, né? Talvez não em Lisboa devido ao risco de terremoto, né? Mas acomodações, assim, não adianta você ter só um livre mercado de um lado e barrar o livre mercado de outro, porque você tem isso, pessoas demais entrando, então a mão de obra vai ficar mais barata, o salário fica desvalorizado e também aumenta o preço das acomodações. Então, assim, é muito interessante você poder migrar para outro lugar, mas esse lugar tem que estar criando condições econômicas, gerando empregos e também construindo novas moradias. Então, isso vale para Portugal, para o Brasil, para qualquer país. Não adianta você abrir as fronteiras e deixar entrar todo mundo e não deixar que as condições sejam criadas para que haja empregos, para que haja um crescimento econômico, para que haja construções de novas moradias, né? Então, assim, barrar o livre mercado não é livre mercado, né? E, ó, como eu disse, mais e mais construções. Então, por mais que haja muitos turistas, muitos russos, muitos imigrantes vindo para cá, né, o governo não atrapalha, né? Ele deixa que as empreiteiras construam casas e casas e hotéis e mais casas, então acaba barateando aí o preço das acomodações para todos. Olha essa notícia que interessante, hein? Pode ser um assunto para um próximo vídeo. Número de portugueses a imigrar para o Brasil aumentou ano passado. Será que vale a pena para um português morar no Brasil? Poderia fazer um vídeo sobre isso, né? Eu acho que dependendo das circunstâncias, né, pode até valer a pena. Bem, para encerrar, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo que eu acabei de postar no canal principal sobre a Suíça. Suíça, que é o único país desenvolvido que não entrou em decadência aí após 2020. É o país com o IDH mais alto do mundo atualmente, então vale muito a pena conferir. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.